E aí pessoal, tudo certo com vocês? Na aula de hoje estarei resolvendo os exercícios da semana 1 do PET volume 5. Sem enrolação então, bora lá! No primeiro exercício, pessoal, fala para a gente considerar duas fogueiras representadas ao lado. Estão aí, feitas lado a lado com o mesmo tipo e a mesma quantidade de lenha. A rapidez da combustão da lenha será... Qual vai ser a maior combustão, pessoal? Vai ser na lenha 1 ou na lenha 2? Primeira coisa que a gente precisa, antes de resolver essa questão aí, pessoal, é analisar os fatores que estão envolvidos em uma combustão. A gente já viu esses fatores? Claro que sim, né, pessoal? A gente viu lá em termoquímica os fatores que são necessários para que haja uma reação de combustão. Então, vamos relembrar? Então, primeiramente, uma combustão ela precisa ter combustível. Quem que é o combustível aí? Combustível é a lenha, né, galera? Então, o combustível é a lenha. Depois, precisa ter mais o quê? Precisa ter comburente, né, pessoal? O que é o comburente? O comburente vai ser uma substância que vai estar reagindo ali com o combustível. Comburente. Quem que vai ser o comburente, pessoal? Bem fácil, né? Vai ser o gás oxigênio. Então aqui é o O2. Depois, precisa ainda ter uma fonte de calor, certo? Então precisa ter calor. Por mais que a reação de combustão ela seja exotérmica, ela precisa ter ali o fornecimento de uma pequena quantidade de calor para que ela ocorra, beleza? Então precisa ter calor. O calor ele vai fornecer uma energia, o calor vai ser, na verdade, uma energia mínima. Beleza? Aí, pessoal, a gente retoma lá a figura, beleza? A gente tá vendo duas figuras aí, uma onde a lenha tá uma em cima da outra, assim, certo? E a outra onde a lenha ela está mais distante uma da outra e elas têm um maior contato com o ar. Estão vendo? Elas estão mais separadas, que é o caso da lenha 2. Concorda comigo? Então a gente vai estar analisando qual fator que influencia a velocidade das reações químicas, pessoal. Superfície de contato. Por que é superfície de contato? Porque tem diferença no arranjo das lenhas, beleza? Aí a gente vai precisar ver qual que vai ter maior contato com algum desses componentes aqui, beleza? Então, a gente vai estar analisando superfície de contato. Quanto maior for a superfície de contato, pessoal, maior vai ser a velocidade da reação química. Porque vai ter uma maior área ali que vai estar reagindo, beleza? Então, a gente vai estar analisando calor, pessoal? Não, então exclui calor. A gente vai precisar analisar comburente e o combustível, certo? A quantidade de comburente não vai mudar, pessoal. Então, a gente não analisa, deixa isso aqui em segundo plano. Agora a gente vai estar analisando melhor o combustível, que vai ser a lenha, que vai ter a superfície de contato, beleza? E a lenha vai estar reagindo com o O2, tranquilo? Prontinho, vamos analisar as figuras lá, pessoal. Na primeira lenha, a lenha ela está sobreposta uma com a outra, beleza? Vocês estão vendo que elas estão bem compactas, bem juntas. Na lenha 2 isso não ocorre, a lenha ela está mais separada. Então, na lenha 2, pessoal, ela tem uma maior superfície de contato. Vocês estão vendo aí que tem maior contato com o ar? Se tem um maior contato com o ar, então indica que tem uma maior superfície de contato. E a gente viu que a reação de combustão ela precisa ter a reação do combustível com o comburente na presença de calor, tá certo? Então, quanto maior for a quantidade de lenha disponível ali para estar reagindo, a maior, não na verdade a quantidade de lenha, mas a
a área que vai estar ali disponível para reagir com o oxigênio, então maior vai ser a velocidade dessa reação de combustão, tá certo? Então a gente analisa lá as alternativas, que a alternativa correta, pessoal, é a letra E, que fala que a rapidez da reação de combustão da lenha ela vai ser maior na lenha 2, pois ela tem um maior contato com o ar, devido à sua maior superfície de contato, beleza? Então, na questão 1, a alternativa correta é a letra E, beleza? Bora então para a questão 2. Questão 2. Na questão 2, pessoal, fala o seguinte: o carvão é um combustível constituído de uma mistura de compostos ricos em carbono. Qual é a situação em que a forma de apresentação do combustível, do comburente e a temperatura utilizada favorecerão a combustão do carbono com maior velocidade? Tá certo, pessoal? Então, de novo, o exercício 2 trouxe uma reação de combustão, tá certo? Aí vocês olham nas alternativas aí, pessoal, que tem várias formas de apresentação do combustível, do comburente e da temperatura, tá certo? Vamos analisar primeiro o combustível, pessoal. Aí tem o carvão pulverizado e o carvão em pedaços. Qual vocês acham que reage mais rapidamente, que é melhor para reagir? É o carvão pulverizado, tá certo? Por que é o carvão pulverizado? Porque ele tem uma maior superfície de contato, pessoal, tá certo? Vocês viram lá na aula explicativa que o efervescente em pó ele reage mais rapidamente do que o efervescente em comprimido? Então, é a mesma situação. Uma substância que ela está em pó, ela vai estar reagindo muito mais rapidamente do que uma substância que ela esteja no estado sólido, beleza? Então vamos escrever isso. O combustível vai ser o carvão pulverizado, para que tenha uma combustão mais rápida, tá certo? Uma maior velocidade de reação. Então, carvão pulverizado vai ter uma maior velocidade de reação, beleza? Isso aqui, pessoal, representa uma maior velocidade de reação, certo? Depois, tem outro fator que a gente precisa analisar ali, que é o fator comburente, tá certo? Ali tem, primeiramente, o ar atmosférico. Para uma reação de combustão precisa somente de um gás. Qual gás que é esse? Gás oxigênio, tá certo, pessoal? O2. Então, o ar atmosférico ele não é muito bom, né, pessoal? Porque a concentração de oxigênio ali não é tão grande quanto o oxigênio puro que foi falado aí, ó. O oxigênio puro ele tem uma maior concentração de oxigênio, tá certo? Porque ele é puro, beleza? E o oxigênio liquefeito? O oxigênio liquefeito ele também não é bom para uma reação de combustão, tá certo, pessoal? Porque para uma reação de combustão, o melhor é o oxigênio no estado gasoso, tá certo? Então, o melhor comburente para que tenha uma maior velocidade de reação é o oxigênio gasoso. Então, aqui é o comburente, né? Por que vai ser o oxigênio puro? Porque o oxigênio puro, pessoal, ele tem uma maior concentração, tá certo? De oxigênio. Então, quanto maior for a concentração, maior vai ser a velocidade da reação química. A gente viu isso lá na aula explicativa, beleza? Então, maior a concentração de um reagente, maior vai ser a velocidade dessa reação. Por fim, a gente analisa a temperatura. Como que a temperatura ela influencia na velocidade da reação química? Quanto maior for a temperatura, maior é a velocidade da reação química, né, pessoal? Maior vai ser a taxa de desenvolvimento da reação. Por quê? Porque quanto maior é a temperatura, maior é a energia cinética das moléculas. Então, mais rápido as moléculas vão estar se movimentando. Consequentemente, vai ter uma maior probabilidade de colisão entre elas, tá certo? Então, no terceiro fator, a gente analisou a temperatura. E para ter uma reação mais rápida, a gente precisa ter uma temperatura mais elevada. No caso aí, é a temperatura de 100 graus Celsius, beleza?
Então, a 100 graus Celsius a gente tem uma maior taxa de desenvolvimento da reação química. Beleza? Pronto. Analisei os fatores que mais contribuem para aumentar a velocidade da reação química. Então, a alternativa correta é a letra D, né, pessoal? Que fala que é o carvão pulverizado, o oxigênio puro e a temperatura de 100 graus Celsius que farão com que a combustão aconteça de forma mais rápida. Tranquilo? Questão 3. Na questão 3, pessoal, fala o seguinte: quando se abana o carvão em brasa que está na churrasqueira, ele se torna mais incandescente. Por quê? Aqui, galera, eu fiz uma representação bem simples para estar ilustrando isso, tá joia? Não ignore a feiura do desenho, por favor. Então, quando a gente está abanando a churrasqueira, pessoal, o carvão lá, o que está acontecendo? A gente está fornecendo uma maior quantidade de oxigênio para o carvão. Vocês concordam comigo? Então, a gente está analisando um fator importante que altera a velocidade das reações químicas, que é o fator concentração. Como que a concentração ela altera a velocidade das reações químicas? Quanto maior é a concentração, maior é a velocidade da reação química, tá certo? Porque maior é o choque entre as moléculas, certo? Maior é a probabilidade de choque entre as moléculas, tá certo? Então, devido a esse... Quando se abana o carvão da churrasqueira, pessoal, a gente está fazendo o que? A gente está aumentando a concentração de O2. Se a gente está aumentando a concentração de O2, a reação de combustão ela vai acontecer de maneira mais rápida. E isso faz com que o carvão ele fique incandescente, tá certo? Entenderam, turma? Se não entenderam, por favor, me manda mensagem no WhatsApp que eu explico melhor, tá certo? Agora então para a questão 4. Questão 4. Na questão 4, turma, fala o seguinte: ao fazer pão caseiro, deixa-se a massa descansar, a fim de que o fermento ele atue. Algumas cozinheiras elas costumam colocar uma pequena bola de massa dentro de um copo de água. Após um determinado tempo, a bolinha, inicialmente no fundo do copo, passa a flutuar na água. Isso indica que a massa está pronta para ir ao forno. Com base no texto, podemos afirmar que... Aí vai estar apresentando para a gente, pessoal, 3 afirmativas. A gente vai precisar estar analisando qual delas está correta e qual está incorreta. Beleza? Na primeira alternativa fala o seguinte: a densidade inicial da bolinha é maior que a da água, pessoal. Falou-se inicialmente que a bolinha ela está afundada na água, tá certo? Então, a gente precisa estar retomando aquele conceito de densidade, tá certo? Então, quando a bolinha ela está afundada lá na água, isso indica o quê? Isso indica que a bolinha ela tem uma maior densidade que a água, tá certo, pessoal? Quando um objeto ele afunda na água, quer dizer que ele tem maior densidade que a água. Então, a proposição 1 ela é verdadeira. Vamos analisar as outras proposições agora, pessoal, para ver se elas estão corretas. Na proposição 2 fala o seguinte: a atuação do fermento ela faz com que a bolinha flutue, porque a fermentação ela libera gás dentro da massa. Isso é verdade, pessoal. A fermentação ela produz o gás CO2, beleza? Isso faz a bolinha aumentar de volume, tá certo? E ficar menos densa do que a água e subir. Isso é verdade, pessoal. A gente analisa ali a fórmula de densidade, tá certo? Densidade é igual massa sobre volume, tá certo? A massa aqui a gente vai analisar a bolinha. Falou-se que com o passar do tempo o volume da bolinha vai aumentar devido à liberação de gases, a formação de gases ali, tá certo? Então, se a densidade a gente viu que densidade é igual a massa sobre volume, então a massa ela vai permanecer constante, né? A massa da bolinha ela não vai se alterar, porém a densidade, o volume da bolinha ele diminui.
Não, na verdade aumenta, né? Porque tem a formação de gás, então o volume ele vai estar aumentando. Então vocês concordam comigo que a densidade aqui é uma grandeza inversamente proporcional ao volume? Quanto maior for o volume, menor vai ser a densidade, tá certo? Então se o volume da bolinha está aumentando, a densidade dela vai estar então diminuindo, tá certo? Fazendo com que ela flutue. Tranquilo? Então, a proposição 2, ela é verdadeira. A bolinha vai estar flutuando porque a densidade vai estar diminuindo. Beleza? E a proposição 3? Em dias frios, a bolinha ela leva mais tempo para subir, porque a fermentação, como toda reação química, tem sua velocidade reduzida com a diminuição da temperatura. Isso é verdade, né, pessoal? A gente viu lá que a temperatura é um fator que influencia na velocidade da reação química. Quanto maior é a temperatura, maior é a velocidade da reação química. Quanto menor a temperatura, menor a velocidade da reação química. Tá certo? Então, a proposição 3, ela também é verdadeira. Olhando as alternativas lá, vocês vão ver que a alternativa correta é a letra E, que fala que a proposição 1, 2 e 3 estão corretas. Certo? Bora então para a última questão, questão 5. Na questão 5, fala o seguinte, pessoal: o aumento da temperatura provoca o aumento na rapidez das transformações químicas, das reações químicas. Assinale a alternativa que mostra o gráfico obtido quando se representa o tempo necessário para uma transformação química se complete em função da temperatura. Vamos analisar, pessoal, o tempo, como que o tempo está relacionado com a temperatura. Quando a gente está falando de tempo aqui, a gente está falando de tempo para a reação química ocorrer, tá certo? Quando a gente aumenta a velocidade, aumenta a temperatura, a gente não está aumentando a velocidade da reação química, pessoal. Se a gente está aumentando a velocidade da reação química, o tempo para a reação ocorrer, ele diminui, tá certo? Então, quanto maior a temperatura, menor vai ser o tempo necessário para a reação química ocorrer. Concorda comigo? Então, vamos analisar os gráficos, pessoal. Primeiramente, a gente pode excluir alguns gráficos, porque esse gráfico aqui, pessoal, fala que o aumento da temperatura ele está diretamente ligado ao aumento do tempo necessário para a reação ocorrer. Estão vendo? Ó, está se aumentando a temperatura e está aumentando o tempo para a reação ocorrer. Então, esse gráfico aqui, ó, da letra D, ele não está certo. Tá certo? Ele está, então, incorreto. Beleza? E esse outro aqui que é parecido com ele também está incorreto, pessoal. Vocês estão vendo que está se aumentando a temperatura e também está ocorrendo um aumento do tempo necessário para a reação ocorrer. Então, a letra B também está incorreta. E a letra C? A letra C, a gente está vendo que com o aumento da temperatura, o tempo necessário para a reação acontecer, ele está diminuindo, tá vendo? Porém, ele chega no tempo zero, pessoal. E depois ainda tem reação química. Isso aqui não faz sentido. Quando chega no tempo zero, quer dizer que não tem mais reação química. Então, a letra C, ela está incorreta, beleza? Porque quando chega no tempo zero, a reação química ela termina, beleza? E esse gráfico aqui? Esse gráfico aqui, ele fala que com o aumento da temperatura, o tempo necessário para a reação química acontecer, ele diminui. Porém, ele se estaciona com o aumento da temperatura. Isso não é verdade, né, pessoal? Quando a gente está aumentando a temperatura, a gente vai continuar diminuindo esse tempo. Então, a letra E, ela também está incorreta. Então, sobrou para a gente a letra A. Tá vendo? Que com o aumento da temperatura, o tempo necessário para a reação química ele está diminuindo, tá certo? Ele não tem esse padrão linear, pessoal, porque envolve questões físico-químicas mais avançadas, tá certo? Mas a letra A, ela está correta, porque a temperatura ela está aumentando e o tempo necessário para a reação acontecer, ele está diminuindo, tá certo?
Beleza. Fizemos todas as questões propostas na semana 1. Tá certo, galera? Nossa aula está terminando por aqui. Se ficou alguma dúvida, peço que vocês me mandem mensagem no WhatsApp e tirem suas dúvidas. Até a próxima aula então e valeu!